Porque toda vez que você tenta falar com calma, tudo termina pior. Porque quanto mais explica seu ponto de vista, mais tensão aparece. Porque parece que a outra pessoa nunca escuta, mas apenas reage. E há uma pergunta ainda mais inquietante. E se o problema não fosse o que você diz, mas o tipo de conflito em que você está preso? Fique, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você enfrenta pessoas tóxicas e protege seu equilíbrio mental. Quando você enfrenta uma pessoa tóxica, costuma partir de uma suposição perigosa. Acredita que ambos buscam a mesma coisa. Acredita que o objetivo é se entender, esclarecer um mal-entendido ou chegar a uma solução justa. Mas nesse tipo de relacionamento, essa premissa não se cumpre. Você não está diante de um conflito equilibrado, mas diante do que a psicologia define como um conflito assimétrico. Em um conflito assimétrico, cada parte joga um jogo diferente. Você tenta resolver, explicar e conectar. A outra pessoa, por outro lado, busca provocar uma reação emocional. Não quer clareza, quer impacto. Não busca acordos, busca controle. Por isso, quanto mais você argumenta, mais material oferece. Cada palavra, cada justificativa e cada tentativa de diálogo se torna combustível. Esse desajuste explica por que a lógica não funciona. Não é que seus argumentos sejam fracos, é que não estão sendo ouvidos com a intenção de compreender. Estão sendo avaliados como estímulos. Se você gera emoção, o conflito continua. Se mostra frustração, o conflito escala. Assim, sem perceber, você entra em uma dinâmica onde sempre perde energia enquanto a outra parte se fortalece. Compreender isso muda o foco completamente. O problema deixa de ser como se explicar melhor e passa a ser como sair de um jogo que nunca foi justo. E para conseguir isso, você precisa entender o que exatamente mantém essa dinâmica viva. Para romper este tipo de conflito, primeiro é preciso entender o que o alimenta. As pessoas tóxicas não agem ao acaso, nem por simples impulsividade. Seu comportamento segue uma lógica muito clara. Buscam uma resposta emocional. Essa reação, seja raiva, tristeza, defesa ou explicação, funciona como uma recompensa. É o sinal de que continuam tendo influência sobre você. Desde a psicologia comportamental, qualquer conduta que recebe uma recompensa tende a se repetir. Nesse caso, a recompensa não é material, mas emocional. Cada vez que você reage, o padrão se reforça. Por isso, discutir não enfraquece o problema, o fortalece. Tentar esclarecer as coisas não apaga o conflito, o mantém aceso. Aqui aparece um princípio fundamental. Quando uma conduta deixa de receber o estímulo que a sustenta, ela começa a se extinguir. Isso não ocorre de forma imediata nem suave. No início, o comportamento costuma se intensificar. É uma última tentativa de recuperar a reação perdida. Este fenômeno explica por que, quando você deixa de responder como antes, a situação parece piorar antes de melhorar. Entender esta mecânica é fundamental, porque permite que você pare de interpretar o aumento do conflito como um fracasso. Não é que você esteja fazendo errado. É um sinal de que o padrão está sendo desafiado. E a partir daqui, a estratégia deve mudar completamente. Uma das estratégias mais eficazes para cortar este suprimento emocional é o método conhecido como Greyhawk. A ideia é simples, mas difícil de aplicar. Consiste em tornar-se emocionalmente neutro, previsível e pouco interessante. Não discutir, não se justificar, não se defender, não explicar. Responder apenas o necessário, sem carga emocional, sem detalhes e sem energia. O objetivo do Grey Rock não é ganhar uma conversa nem demonstrar que você tem razão. É eliminar a troca. Quando não há reação, não há recompensa. E quando não há recompensa, o comportamento começa a perder força. No entanto, aqui surge o ponto mais crítico do processo. O momento em que muitas pessoas desistem. Quando a reação emocional desaparece, o comportamento tóxico costuma se intensificar. Aumentam as provocações, os ataques verbais ou as acusações. Isso é conhecido como uma explosão de extinção. É a última tentativa desesperada de recuperar o controle perdido. Se nesse ponto você reagir, a mensagem é clara.
A estratégia funciona e deve ser repetida. Por isso, este momento exige máxima coerência. Não responder não é passividade, é uma decisão estratégica. Cada vez que você mantém a neutralidade, enfraquece o padrão. Não de forma imediata, mas de maneira constante. E embora seja desconfortável no início, é o primeiro passo real para recuperar seu espaço mental. O método Grey Rock funciona quando você consegue reduzir ao mínimo o contato. Mas nem sempre é viável. Existem contextos em que você precisa interagir, como o trabalho, a família ou a criação compartilhada. Nestas situações, a neutralidade absoluta pode gerar consequências práticas indesejadas. Aqui é onde entra uma variante mais flexível, a abordagem conhecida como Yellow Rock. O Yellow Rock mantém a base do Grey Rock, mas adiciona uma camada de cortesia e estrutura. Não se trata de ser frio ou distante, mas de ser profissional, breve e claro. As respostas se limitam a fatos, acordos e logística. Não há opiniões pessoais, não há explicações emocionais e não há abertura ao conflito. Tudo se comunica de forma educada, mas firme. Esta abordagem tem um valor estratégico importante quando há terceiros observando. E-mails, reuniões de trabalho ou situações legais exigem uma imagem coerente. Ao manter um tom respeitoso e controlado, você reduz a possibilidade de a outra pessoa distorcer a narrativa ou apresentar você como o problema. A clareza e a consistência tornam-se sua proteção. O objetivo continua sendo o mesmo: não ganhar a discussão, mas limitar o impacto. Cada interação estruturada reduz o espaço para a manipulação. E embora a outra parte possa tentar provocar, o cenário já não permite. A relação deixa de ser emocional e passa a ser funcional. Quando a pessoa tóxica faz parte do seu círculo mais próximo, como um pai, uma mãe ou um familiar direto, a situação se torna ainda mais complexa. Cortar o contato completamente nem sempre é possível nem desejável. Nestes casos, a chave não está na confrontação, mas na distância compassiva. Uma forma de se proteger sem entrar em guerra. Imagine uma parede de vidro entre você e essa pessoa. Você pode vê-la, ouvi-la e falar, mas as palavras dela já não te atravessam da mesma maneira. Não se trata de ignorar, mas de filtrar. Esta mudança é interna. Não depende de o outro mudar, mas de você parar de reagir a partir do lugar emocional que antes te expunha. Parte deste processo implica mudar a pergunta que você se faz. Em vez de se perguntar por que te tratam assim, você começa a se perguntar o que está acontecendo na estrutura emocional dela. Este pequeno ajuste reduz a personalização do dano. O comportamento deixa de ser definido como um ataque pessoal e passa a ser entendido como um padrão previsível. É importante evitar o impulso de salvar ou consertar. A compaixão não significa sacrifício. Você pode compreender sem justificar e pode manter limites sem culpa. Quando você deixa de tentar mudar a outra pessoa, recupera energia. E essa energia é a base para sustentar qualquer limite a longo prazo. Um dos erros mais comuns quando se interage com pessoas tóxicas é cair na necessidade de explicar. Explicar o que você sente, explicar suas intenções, explicar por que algo te afeta. Esta reação parece lógica, mas neste tipo de dinâmica é uma armadilha. Cada explicação se torna material que pode ser usado contra você. Em vez de esclarecer, alimenta o conflito. Na psicologia, este padrão é resumido em 4 ações: justificar, argumentar, defender e explicar. Cada uma delas prolonga a interação e mantém viva a troca emocional. Não porque o outro queira entender, mas porque obtém informação e reação. Quanto mais você tenta encerrar o assunto, mais aberto ele fica. Para sair deste ciclo, é necessário mudar o protocolo de resposta. Aqui entra uma forma de comunicação breve, informativa, gentil e firme. Respostas curtas, centradas em fatos, sem carga emocional e sem abrir novos temas. Não se trata de ser frio, mas de ser claro. Cada mensagem tem um início e um fim definidos. Este tipo de comunicação reduz drasticamente o espaço para a manipulação. Não há contradições que possam ser exploradas, nem emoções a serem provocadas. Com o tempo, a interação perde intensidade porque deixa de ser lucrativa.
E embora no início possa parecer artificial, é uma ferramenta poderosa para recuperar o controle sem escalar o conflito. Uma das consequências mais prejudiciais de conviver com pessoas tóxicas é a distorção progressiva da realidade. Através de contradições, negações e mudanças constantes de versão, instala-se a dúvida. Você começa a questionar o que viu, o que ouviu e o que sentiu. Este processo, conhecido como gaslighting, nem sempre é evidente, mas corrói lentamente a confiança interna. Para neutralizá-lo, é fundamental ancorar-se nos fatos. Registrar o que acontece, quando acontece e o que foi dito, sem adicionar interpretações emocionais. Este exercício não é para convencer ninguém, mas para devolver a si mesmo uma base sólida. Quando a memória deixa de depender da narrativa do outro, você recupera estabilidade. O objetivo final de todo este processo não é ganhar discussões nem mudar a outra pessoa. É recuperar o espaço mental, deixar de viver em alerta, de antecipar conflitos e de se justificar constantemente. Quando você reduz o contato emocional, a mente se liberta e a energia volta a estar disponível para a sua vida real. Proteger-se não te torna frio nem insensível. Torna você consciente. E quando você entende que nem todos os conflitos são simétricos, pode parar de lutar batalhas que nunca foram justas. Aí é onde começa o verdadeiro encerramento.